A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos agora na terceira lição desse segundo trimestre. E o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Comentarista, pastor Elenay Cabral, que trouxe essas 13 lições a respeito de cristologia. É o que estamos estudando agora, chegando na terceira lição, que está na data do dia 20 de abril de 2025. O título é A Verdadeira Adoração. O texto áureo: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. A verdade prática: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classes, que está no Evangelho de João, do capítulo 4, versículos 5 ao 7, depois o versículo 9, 10 e 19 ao 24. Os objetivos dessa lição são três. O primeiro é esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O segundo é fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E terceiro é integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Esses são os objetivos a serem atingidos nesta lição. A palavra-chave dessa lição é adoração. A introdução: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa coerência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central dessa lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. O primeiro tópico dessa lição, que é o encontro em Samaria, e duas preciosas lições. O primeiro tópico, ele tem 3 subtópicos, e cada um com o seu título. A primeira é a necessidade de passar em Samaria. O segundo é a necessidade do ser humano. E o terceiro, lugar de adoração a Deus. Antes mesmo de nós entrarmos pela lição, quero lembrar os irmãos a respeito de compartilhar essa lição, se inscrever no canal e curtir. E é muito importante que os irmãos comentem, para que a gente possa crescer também no conhecimento, com a ajuda dos irmãos. Quero que esse vídeo, essa aula, alcance vidas, para que vidas possam entrar pelo caminho do Senhor Jesus e pela uma verdadeira adoração, que possa adorar a Deus em espírito e em verdade, possa entrar por este caminho e também ter a sua vida transformada por esta palavra. Que Deus possa alcançar esses corações. É só compartilhar, colocar o seu dedinho, dar um like, para ajudar o crescimento desse canal. Agora, entrando aqui pela lição, aqui está no capítulo 4 de João, do Evangelho de João, esse encontro que Jesus teve com a samaritana. E essa verdadeira adoração que o próprio Senhor Jesus vai chamar a atenção da samaritana, quando fala que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O significado de adorar em espírito e em verdade: em espírito não se limita em um lugar físico, como o templo de Jerusalém e o monte de Gerazim e do Samaritano, mas é uma adoração interior, que vem do coração guiado pelo Espírito de Deus. Essa adoração em verdade envolve sinceridade, integridade e reconhecimento da verdade revelada por Deus, especialmente em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai ensinar que a adoração verdadeira não está presa em rituais e locais específicos, mas está relacionada com relacionamento autêntico com Deus, baseado na ação do Espírito e na revelação da verdade. Precisa andar em verdade, precisa entrar pela verdade, para que a sua adoração seja espiritual e verdadeira. Ali na conversa Jesus e a samaritana vai levantar uma questão teológica sobre o local da adoração. Ela vai falar do monte Gerazim que os samaritanos iam para adorar a Deus, ou em Jerusalém, no templo, onde os judeus iam para oferecer a sua adoração a Deus. Mas Jesus vai mudar o foco do local para o modo da adoração. Ele vai dizer que o lugar de adoração não se limita e nem é limitada a um lugar físico. Lá no capítulo 4, versículo 21, nem neste monte e nem em Jerusalém, Deus
Deus não é restrito por geografia, o local determinado por alguém. Aqui é um lugar santo, ali em cima tem um templo, ali no monte tem um templo que é outro lugar santo, que você precisa ir até lá para adorar a Deus. Jesus aqui está ensinando que a verdadeiro adorador parte do coração do homem, em qualquer lugar que ele esteja, mas que a sua adoração seja contínua na presença e na verdade de Deus. Essa verdadeira adoração não precisa de templos e também não precisa de rituais religiosos, nada disso. O que precisa é ter um coração voluntário, quebrantado, para entrar por uma verdade de Deus e ser um adorador em espírito. Lá no capítulo 4, versículo 24 de João, diz que Deus é espírito. E que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Precisa estar com o seu homem interior, a parte espiritual direcionada com verdade a Deus, para que Deus receba a nossa adoração. Vai envolver aí uma sinceridade nas ações do coração e do Espírito Santo. O Espírito Santo, que mora dentro de nós, possa direcionar essa adoração com sinceridade. Não é algo assim externo, coisas que você pode fazer como ritual, ou outras coisas que você possa oferecer, a não ser o seu coração, a não ser a sua verdade, a não ser estar com seus pés pautados na palavra de Deus. Por isso que o salmista Davi vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aqui o salmista está dizendo que precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Ele vai dizer assim, ali, ainda no Salmo 119, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aqui está uma adoração genuína, que é extraída da palavra de Deus, para que Deus possa receber essa adoração, que é a necessidade do homem para ter um aperfeiçoamento diante de Deus. Essa adoração, em verdade, é baseada na revelação de Deus, especialmente em Jesus. Jesus é essa verdade. Jesus é esse caminho. Jesus é o que nos traz a vida eterna. Por isso que essa adoração é direcionada, ela tem uma direção. E o alvo aqui dessa adoração é Cristo. Entregar toda essa adoração, toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, modificá-los, ou seja, transformar o nosso entendimento, tirar todos os pensamentos que o mundo nos atrai e colocar diretamente ligado ao trono de Deus do céu, porque à destra do trono de Deus está Jesus Cristo intercedendo por nós, recebendo a nossa adoração, direcionando a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aí quando Jesus fala que Deus procura esses verdadeiros adoradores, os tais o adorem em espírito e em verdade, Deus está aqui buscando adoradores verdadeiros, fora de rituais, fora de mensagens programadas, a qual não tem ação nenhuma. Porque a adoração aqui é o mesmo conceito de amor, dedicação, fé. Essa adoração tem que estar pautada nessas bases. Esperança, fé, esperança e amor, que são as colunas que nos levam a Deus. E essa verdade, que é os adoradores, em que adorem em verdade, precisa viver essa verdade para que a sua adoração chegue a Deus. E ela seja transformada, essa verdade possa ser transformada em ação diante de Deus. Não só de palavras, mas de ação. Fazendo essa adoração chegar ao céu, e Deus possa sentir a sua adoração verdadeira. Porque Deus esquadrinha, Ele olha o interior do homem, conhece o coração. Ele não olha por aparência de ninguém, mas vai lá no íntimo, e Ele vai ver se a sua adoração é verdadeira ou falsa. Então Deus não pode ser surpreendido e ninguém engana Deus. Essa adoração tem que estar fundamentada na palavra. Toda a palavra expressa que está na Bíblia, temos que estar encaixada nela. E expressar essa adoração segundo a palavra de Deus. Por isso que essa adoração tem que ser no coração. Não só com palavras. E nem rituais. Muitas pessoas hoje no meio evangélico estão mais para rituais do que adoração verdadeira.
Foi culto de domingo, Santa Ceia, culto de libertação e muitos outros que se transformaram em rituais. Mas a sua adoração tem que ser além disso. Você precisa frequentar esses trabalhos porque é ação. Mas tem que ser verdadeira. Tem que ir lá lembrar da morte, do sacrifício de Cristo. Agradecer por ter morrido em nosso lugar. Adorá-lo por ter subido no alto Calvário e morrido em teu lugar e em meu lugar. Essa adoração tem que partir com ação verdadeira. A presença de Deus tem que estar no dia a dia nosso. Desde quando se levanta, desde quando se deita. A sua adoração tem que estar buscando a presença de Deus no dia a dia. A necessidade de passar por Samaria. Primeiro subtópico. Essa decisão de Jesus de passar por Samaria, registrada ali em João, no capítulo 4, versículo 4, não foi por acaso. Embora os judeus geralmente evitassem essa rota por causa da hostilidade histórica com os samaritanos, Jesus deliberadamente escolheu esse caminho, porque tinha ali um mistério para salvar uma alma sedenta da verdade. Jesus tinha um propósito de Deus ali em Samaria. Por isso da escolha, ali em João capítulo 4 e 4, que era necessário passar por Samaria. Essa necessidade não era geográfica. Os judeus frequentemente faziam um desvio pelo leste do Jordão. Sendo o caminho por Samaria mais curto, mas eles preferiam andar mais para evitar entrar em território samaritano. A palavra dei, do grego, indica uma necessidade divina. Ou seja, Jesus tinha um propósito espiritual para estar ali. Jesus já tinha visão da mulher samaritana e ensinar as verdades bíblicas da palavra de Deus para a samaritana. Jesus sabia que a alma sedenta da mulher samaritana, sabia que o encontro com ele mudaria a vida dela e seria a porta de entrada para muitos outros samaritanos crer nele. Ela virou uma missionária no meio do seu povo. Jesus aqui vai quebrar barreiras culturais e religiosas. Um homem judeu jamais poderia conversar com uma mulher desconhecida, ainda mais essa samaritana na condição que ela vivia. Esse conflito entre judeus e samaritanos é de séculos. Os judeus consideravam os samaritanos impuros. Ao Jesus conversar com uma mulher samaritana, ele já vai quebrar uma barreira étnica. Já vai quebrar essa primeira barreira. Vai quebrar uma barreira religiosa, diferenças de adoração. A barreira de gênero, homem versus mulher, né? Que o homem judeu não conversava com a mulher desconhecida, ainda mais samaritana. Aqui também existia uma barreira moral. Essa mulher samaritana era mal vista por seu estilo de vida. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, ela mesma vai mostrar que se surpreende com a atitude de Jesus. Isso aqui nós tiramos uma lição que o Evangelho mostra para todos, sem distinção de raça, religião, gênero ou passado. Jesus veio para quebrar muros e construir pontes. Jesus revela a sua missão de salvação para todos os povos. Ao passar por Samaria, Jesus já começa a quebrar ideias de que o Evangelho era exclusivo dos judeus. Ele planta ali a semente da salvação universal, que depois seria ampliada com os apóstolos. Em João 4:42, já agora não é pelo que disseste que cremos, porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Reconhecimento total do samaritano a respeito de Jesus como Salvador. Jesus aqui é além de profeta, mas o próprio Cristo enviado por Deus para salvar o homem de uma condenação eterna, mas da vida eterna. Essa era a necessidade maior de Jesus passar por Samaria. Ele vai ensinar a verdadeira adoração, o significado dessa adoração para a mulher samaritana que vai virar no seu povo uma missionária. Ali no capítulo 4, versículo 23 e 24 do Evangelho, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Essa é o ensinamento que ele está passando para a samaritana. Essa revelação da palavra de Deus não foi feita a um doutor, não foi feita a um judeu, não foi feita a esses que pertencia à política dos judeus, ao sinédrio, mas foi feita a uma samaritana, uma excluída da sociedade. E Jesus vai lá e mostra para ela quem são esses verdadeiros adoradores e como adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Isso mostra que Deus procura esses adoradores. Não importa a origem, não importa
a sua etnia, o seu país, a sua raça, mas o que importa é que esses adoradores o adorem de coração voluntário, que adorem em espírito e em verdade. Essa passagem de Jesus tinha um propósito divino, alcançar aquela mulher e todo um povo, quebrar barreiras humanas, culturais, religiosas, sociais e morais, para poder revelar a salvação universal. O Evangelho é para todos, e ensinar sobre a adoração verdadeira, que vai além dos templos e tradições. Ele não apenas passou por Samaria, ele mudou a história daquele povo com uma simples conversa, que começou pedindo um copo d'água. Isso é uma mensagem poderosa, que ainda ecoa nos quatro cantos da terra nos dias de hoje. Aqui aprendemos que foi necessário passar por Samaria, porque Jesus tinha ali um plano glorioso de salvação. E não salvou só a mulher samaritana, mas todos aqueles que ouviram a palavra de Jesus através da mulher samaritana e que foram ao encontro de Jesus e receberam dele a salvação eterna. Então, foi necessário passar por Samaria, porque ali havia um plano de Deus para a salvação de almas. O segundo subtópico é a necessidade do ser humano. Dentro da conversa aí do diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, ali é revelado umas três grandes necessidades do ser humano: espiritual, emocionais e existenciais. Só pode ser suprida por Deus essas necessidades humanas, a qual a gente vai aprender aqui no capítulo 4. Essa necessidade de saciar a sede espiritual, que está ali em João, no capítulo 13 ao 14. Quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isto revela que o ser humano tenta saciar a sua sede espiritual com coisas temporárias, né? São relacionamentos, prazeres, religião, sem vida, né? Essas religiões mortas. A pessoa tenta preencher o interior, que é a parte espiritual do homem, com coisas da qual não está ligado a Deus. E Jesus vai trazer aqui um ensinamento a respeito de uma água, que vai fazer nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa água que Jesus se refere é uma água viva, que satisfaz completamente a alma. A água representada aqui é o Espírito Santo, a nova vida que flui dentro do ser humano. Jesus ainda vai identificar e revelar o passado da mulher, no versículo 16 a 18. E ainda assim, continua o diálogo com ela. Não importa o passado. O que importa para Jesus é o presente. O que nós possamos ser a partir do encontro com Cristo. A mulher estava necessitada de amor, necessitada de uma compreensão, de um sentido para a sua vida. Teve alguns relacionamentos que se frustraram, que não teve proveito, que mostra que relacionamentos não preenchem esse vazio. Ou experiências, famas, status, nada disso preenche. Ou buscar lá em algum tipo de coisas ilícitas, como bebidas, como drogas, preencher esse vazio, não preenche. Agora o que vai preencher é essa água viva, a qual o Senhor Jesus oferece ao ser humano, que vai montar nele, vai criar nele, vai nascer nele uma fonte, mas uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva salta para a vida eterna. Aí o ser humano passa a ter sentido na sua própria vida e começa a entender que a sua vida na terra é apenas passageira, mas que precisa estar santificando essa vida para ter uma vida eterna com Deus. Jesus vai nos revelar o que somos, a nossa verdade, o que vivemos, os que escolhemos, e nos dá um novo propósito. Vai mostrar totalmente o oposto daquilo que escolhemos e mostra-nos uma direção correta, uma direção de salvação, uma direção de adoração verdadeira. Lá no capítulo 4, versículo 23, do Evangelho de João. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui está o versículo a qual Jesus direciona a mulher samaritana.
vai tirar esses rituais da cabeça da mulher samaritana. Nem em Gerezim, nem no monte, nem lá em Jerusalém. Mas os verdadeiros, aqueles que andam em verdade, aqueles que têm profundidade na sua adoração. Levanta adorando, vai dormir adorando, anda adorando, vai para o trabalho adorando, faz os afazeres domésticos adorando, aos trabalhos cotidianos adorando, porque estes são os verdadeiros adoradores. Entendemos que na criação do homem, Deus fez o homem para adorar. Esse é o sentido do ser humano, ser um adorador. Agora, precisamos aprender com Jesus a ser esse adorador verdadeiro. Porque adorador tem de todo tipo. Tem uns que se apega a um ator de televisão, outros um time de futebol, outros direciona a adoração a outros que não é o verdadeiro Deus, mas todos nós temos uma direção de adoração, porque fomos feitos para isso. Mas Jesus traz aqui uma linha completamente diferente do nosso pensamento e traz um verdadeiro adorador, traz a verdadeira adoração. Aonde direcionar a nossa adoração? Adorar aquele que tudo pode, aquele que pode fazer, aquele que dá vida, aquele que tira a vida, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que faz o melhor e os seus planos maiores para ti, porque a sua verdadeira adoração tem que ser direcionada a esse Deus Todo-Poderoso. Agora, quando adora que não é o Deus Altíssimo, vai adorar ídolos modernos, dinheiro, vaidade, status, vive em vazio e confusão, não se encontra. Às vezes não tem explicação para certos atos que acontecem na face da terra, mas que acontece, porque a pessoa que pratica tais coisas ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Muitos que têm muito dinheiro, fama, mas vai ao suicídio. Porque procura aonde não está Deus. Precisa entrar por Jesus. Aprender a adorar através dos ensinamentos de Jesus. Ser um adorador igual o seu ensinamento, a qual instruiu a mulher samaritana. Isso aí vai dar um sentido interno, lá dentro do seu espírito. Você vai entender que a adoração tem que ser direcionada. Tem que ter alvo. Tem que mirar no alvo, e a tua adoração possa atingir este alvo, e Deus possa receber a sua adoração, e Ele vai vir e preencher esse vazio, dar sentido à sua vida. Ele vai convidar a gente a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele vai usar aqui, vai se basear na verdade e no Espírito. Verdade aqui se resume a uma transformação de conduta, de caráter. Viver uma verdade com Cristo, que deu a sua vida por nós. E entrar por essa verdade, deixar crescer dentro do nosso coração o fruto do Espírito. E que esse fruto se forma e permaneça, para que nós possamos estar oferecendo a nossa adoração a um Deus verdadeiro, suprindo toda a necessidade do ser humano. Porque quando você estiver em tribulação, em dificuldade, em perseguição, em enfermidade, Deus vem e te dá tranquilidade, Deus vem e te dá paz, Deus vem e te preenche, e você consegue atravessar todas essas dificuldades na santa e gloriosa paz do nosso Deus. Aí você possa ter uma identidade de valor, o seu emocional começa a colocar, Deus começa a colocar dentro do seu emocional: você é meu filho, eu sou o teu Deus. Eu estou contigo, não temas, todos os dias da sua vida, até você vencer todas essas batalhas que você está sofrendo hoje. Mas o prêmio que eu tenho para você é grandioso, a qual nenhum homem viu, nenhum ouvido ouviu, o que eu tenho preparado porque te amo. É dessa forma que Deus forma, que Deus supre, que Deus preenche toda a necessidade do ser humano. Essas necessidades são plenamente supridas em Cristo. Ele não apenas conhece o nosso passado, Ele transforma o nosso presente e nos envia para um futuro com propósito. Como a mulher que se tornou uma evangelística, e a sua cidade, lá em João, no capítulo 4, versículo 28 ao 30, mostra ela evangelizando o povo, porque aquele vazio que estava nela foi preenchido pela palavra que o Senhor direcionou ao seu coração. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que traz tranquilidade, que traz o nosso coração a estar alegre em todo tempo, mesmo que está batendo a luta na porta, mas estamos em paz com Deus. O terceiro subtópico está o lugar de adoração a Deus. O Senhor Jesus vai dar uma resposta direta à mulher samaritana,
ali no versículo 23 e 24. O lugar ideal não é físico, ele é espiritual. A mulher samaritana queria saber se o lugar certo era o Monte de Gerezim, que era o lugar de adoração dos samaritanos, ou Jerusalém, que era o lugar dos judeus, no templo. Agora Jesus mostra uma adoração verdadeira não está presa a templo ou geografia, no monte. Agora o lugar ideal é o coração do homem. A adoração acontece quando o nosso espírito se conecta com Deus por meio da verdade. Aonde houver um coração quebrantado, sincero e cheio da verdade de Deus, ali é lugar de adoração. Lá em João, no capítulo 4, versículo 21 a 24, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a resposta direta de Jesus para a mulher samaritana, mostrando o lugar exato dos adoradores: coração, espírito, verdade. Agora a adoração pode ser no templo, em casa, no trabalho, ou no secreto, mas tu, quando orares, entra em teus quarto e fecha a porta. Ora ao teu Pai que está em secreto, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. O adorador procura um particular com Deus, estar falando com ele particularmente. Aprendemos aqui com o salmista Davi. Quando se direcionava a Deus, ele se direcionava ao seu particular com Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós vemos aqui um clamor do salmista Davi a Deus no seu particular. Aprendemos com esses homens de fé da Bíblia que precisamos ter também um particular, um secreto com Deus. Vivendo uma verdade. E esse secreto pode ser em qualquer lugar que você depositar os seus pensamentos, alinhar o seu coração à verdade e se prostrar diante de um Deus todo-poderoso, ele recebe a sua adoração. O que importa aqui é quem você está adorando e como você está adorando, não onde. Precisa estar adorando, direcionando a sua adoração a um Deus todo-poderoso. Não no lugar que você está, mas como você está nessa adoração. A sua adoração não é ir para a igreja todos os dias de culto. A sua adoração é ir para a igreja, mas com a sua adoração afinada a Deus desde a sua casa, desde o seu trabalho, desde a hora que você levanta, desde a hora que você vai deitar. Essa é a sua adoração contínua. Quando você chega na igreja, é o ápice dessa adoração. A adoração ideal, que você adora o nosso Deus Todo-Poderoso, não tem parede cercando. O que tem é um coração. Quando adoramos com sinceridade, movido pelo Espírito Santo e pela verdade da palavra, qualquer lugar se transforma em altar. Alguns escolhem o seu quarto, outros escolhem a igreja, outros escolhem o monte, mas você tem que estar com o seu coração verdadeiramente adorando a um Deus Todo-Poderoso. Essa sede espiritual de adoração, de querer encontrar algo maior do entendimento humano, que se revela espiritualmente, que é esse Deus Altíssimo, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual deixou seu Espírito Santo para trazer consolo, intercessão por nós. E é esse Deus aí que traz esse saciar espiritual, esse saciar da nossa alma para com ele preencher esse vazio. Ele alimenta o alimento da alma, alimenta-se, sacia nele. O nosso espírito regozija nele. Essa é o sentido da água viva, dessa água que jorra para a vida eterna. É essa água que a fonte vem lá do trono de Deus. A Bíblia fala em Salmos que há uma fonte de água viva que jorra do trono de Deus para a eternidade. Essa água está aqui, jorrando para a vida eterna. E essa água pode estar aí no seu coração. Nada pode secar essa fonte se você estiver com a sua adoração direcionada a essa palavra da verdade. Você vai estar cheio dela e vai caminhar por ela. E essa adoração vai estar implícita na tua alma, no teu corpo e no teu espírito. Essa palavra que jorra para a vida eterna, essa palavra que vira água de fonte viva. Você abre lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, e versículo 16, está assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Esse lugar de adoração, Deus vai trazer em sua palavra o preenchimento do saciar da alma. Para você encontrar o lugar certo para você adorar, que está em você mesmo. O ser humano, ele tem sede de sentido, direção e verdade. A Bíblia revela o caráter de Deus e seu amor, sua justiça, o plano de salvação. Sem a palavra, o homem caminha em trevas espirituais. Porque aponta aqui para
a água viva que é Jesus. A Bíblia fala em João, no capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. Então você vê que o lugar de adoração é aqui, no nosso íntimo, no nosso coração. O nosso coração verdadeiramente voltado para Deus. Olhando para Jesus, sempre, para que a nossa adoração seja recebida no céu. Porque o lugar certo é o seu coração aquebrantado diante de Deus. Vemos através da palavra de Deus que a adoração verdadeira e o lugar verdadeiro é entender que o nosso Senhor Jesus preenche essa fome da alma. Por isso que ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é o que nos alimenta, que nos preenche e que nos direciona ao lugar certo de adoração. Aqui no segundo tópico da lição, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. O primeiro subtópico é a adoração. O nosso comentarista colocou assim: ao afirmar que oferecia água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mostra aqui nesse contexto do primeiro tópico a respeito dessa adoração verdadeira. Aqui o Senhor Jesus está ensinando a mulher samaritana a respeito dessa adoração, como se adorar verdadeiramente. Ele vai explicar que, quando ela faz a pergunta de onde, o lugar, ele vai explicar que a verdadeira adorador não pode ser apenas de uma rotina, um ritual no exterior, mas deve fluir de um coração transformado pelo Espírito Santo. O interessante é que em nosso meio, até nós mesmos, podemos transformar nossa adoração em ritual. Temos que ter cuidado. Por isso que a Bíblia vai dizer orai em todo tempo. Para que essa rotina não entre em nós e passamos a viver um ritual exterior, pensando que estamos numa adoração verdadeira, mas apenas ritualísticas. E Jesus vai ensinar qual é essa adoração. Essa adoração ela precisa ser espontânea, genuína, que não depende de um lugar físico, palavras vazias, mas com sincera entrega de que estamos diante de Deus. Quando eu falo adorar em espírito, significa estar em sintonia com o Espírito Santo. E reconhecer que Ele é quem nos guia à verdadeira adoração e nos conecta com Deus. Você vê que Ele intercede. E a Bíblia vai falar que essa intercessão é com gemidos inexprimíveis. Ele traz uma afinidade perfeita com Deus. Não podemos entrar dentro de uma rotina de um religioso, mas estar com o nosso coração quebrantado em todo o tempo. E os nossos ouvidos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. Essa adoração tem que estar repleta de verdade. Essa adoração, em verdade, é adorar a Deus conforme Ele se revela em Sua palavra. E essa verdade de Deus, ela traz nós até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendendo ali no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Essa é a verdade da adoração. Entender que Deus nos amou primeiro e deu seu Filho, tentando resgatar-nos de uma condenação prevista na sua palavra e trazer de novo restabelecer a nossa comunicação com Deus, direcionar a Ele essa adoração. Essa adoração não pode ser de qualquer maneira. Você precisa aprender, assim como nós precisamos aprender, assim como Jesus ensinou seus apóstolos, lavando os seus pés. Se humilhar diante de Deus. Buscar restauração completa todo o tempo diante de Deus. Esperar com paciência nele. E sabendo que Ele pode fazer todas as coisas. Jó diz que ainda que Ele me matasse, nele eu confiaria, porque sabe que Ele ressuscita dos mortos. Abraão também confiou no poder grande de Deus, e essa fé foi lhe imputada com justiça, porque conhece um Deus Todo-Poderoso e direcionou a sua fé e a sua adoração, crendo que Ele tem o poder de mudar quadro, trazer de volta a vida e realizar lá no fundo da nossa alma o desejo de vida eterna.
E essa adoração, em verdade, significa adorar a Deus de acordo com a sua vontade. Não é a minha, não é os meus pensamentos, não é os desejos que eu tenho de posse, mas é entregar essa adoração à vontade de Deus, que a vontade dele é perfeita, a vontade dele é boa, assim como está ali em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. A vontade dele é agradável, é renovar o nosso entendimento, não se conformar com as coisas que nós vimos neste mundo, tirar todo esse desejo carnais, sepultá-los, assim como sepultamos no novo nascimento, e passar a adorar Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, sabendo que a vontade dele tem que imperar na nossa vida. Essa é a adoração verdadeira. No capítulo 12 de Romanos, versículo 1, ainda diz que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Colocar em todo o tempo essa adoração direcionada à sua palavra, e entendendo que é a vontade dele que impera em nossa vida. Essa adoração tem que se transformar num estilo de vida. Esse versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. A palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto inteligente, respeitando a vontade de Deus. Essa é a verdadeira adoração, essa é a verdade da adoração ao nosso grandioso Deus. No segundo subtópico desse primeiro está Jesus, a verdadeira adoração. Já falamos a respeito dessa verdadeira adoração no primeiro subtópico do segundo tópico, que é a adoração, que trazemos aqui para uma verdade em adoração. Aqui o comentarista, ele vai colocar assim: ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração. A Bíblia vai direcionar essa verdadeira adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali Jesus se oferece na cruz e satisfaz a justiça de Deus. Essa é a obra perfeita, a base para a verdadeira adoração. Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo que toma o nosso acesso a Deus, que torna possível o nosso acesso a Deus, e a verdadeira adoração. Quando Jesus fala sobre adoração, ali no capítulo 4, versículo 23 e 24 de João, ele nos revela que a verdadeira adoração não está em um local físico, como num templo ou num monte, mas em espírito e em verdade. Isso se refere ao coração totalmente remido a Deus e à verdade revelada por meio da sua palavra. Por isso que lá no capítulo 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não se for por mim. Isso é a palavra do Senhor Jesus se colocando como a verdade e o caminho que chega a Deus, que chega ao céu. Então o direcionamento da adoração é a Ele, que é a palavra, que é o Senhor Jesus sacrificado. Jesus aqui é a verdade, é a expressão máxima de Deus em carne. Ele se fez carne, habitou em nosso meio, sofreu as nossas paixões. Então a direção a essa adoração tem que ser centrada em Jesus. Lá em João, no capítulo 5, versículo 19, em verdade vos digo que o Filho não pode fazer de si mesmo, senão o que vier fazer o Pai. Porque tudo que este faz, o Filho faz igualmente. Aqui Jesus viveu plenamente submisso à vontade de Deus. Isso que é uma verdadeira adoração, viver de acordo com a vontade de Deus, em todas as áreas da vida. Então entendemos aqui que essa verdadeira adoração direcionada a Deus, através do Senhor Jesus Cristo, é aprender com Ele, é viver a vontade de Deus. Essa é a verdadeira, que está explícita em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em várias partes da Bíblia, vemos que a adoração verdadeira, ela é direcionada a Jesus como Filho de Deus. Jesus não apenas recebe a adoração, como também ensina e direciona a nossa adoração a Ele mesmo como Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ali em Mateus, no capítulo 2, versículo 11, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, referindo-se aos magos que adoraram Jesus ao nascer, que foram ao encontro do nascimento de Cristo, e ali se prostraram diante dele, o adoraram como Filho de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, dizendo com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força e honra, e glória e louvor. Esse é o nosso Senhor Jesus que tira o pecado do mundo. O que foi morto, que ressuscitou o terceiro dia. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 10 e 11, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus aqui é o sacrifício perfeito, que torna possível a adoração verdadeira, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então Jesus
é a direção verdadeira de uma adoração. Chegamos agora no terceiro tópico dessa lição. O primeiro subtópico é o conceito bíblico de adoração. O nosso comentarista, pastor Leonai, colocou assim: a língua hebraica existe uma expressão chamada Rishitachoá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característico da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. Por sua vez, proskuneo significa adorar, o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo. O conceito bíblico de adoração, a Bíblia vai ensinar que desde o princípio deixa claro que a adoração é para Deus. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, está escrito: não terá outro Deus diante de mim. Que é o primeiro mandamento, e vai dizer que a adoração é direcionada somente a Deus e não é outro ser vivente da terra. Só a Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali o primeiro mandamento já nos ensina que só Deus deve ser adorado. Agora, a direção a ídolos, outras coisas semelhantes, essa adoração não é verdadeira. A verdadeira adoração e o conceito bíblico dela é somente a Deus. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ali na tentação do deserto, Jesus Cristo deixou claro que somente a Deus se deve prestar adoração e serviço, rejeitando qualquer outra forma de adoração. Agora no Novo Testamento, o conceito bíblico ali do Novo Testamento, a adoração é direcionada a Jesus Cristo, pois Ele é a revelação máxima de Deus. Ele é a parte visível de Deus. Se tornou visível para que nós possamos direcionar a nossa adoração a Ele. Ele vai se tornar o centro da nossa adoração. Ele não só recebe a adoração, mas também a ensina-nos mostrar como adorá-lo corretamente. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 23, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus aqui claramente está ensinando que honrar e adorar o Filho é tão importante quanto honrar o Pai, porque Ele é a expressão visível de Deus na terra. Esse versículo de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, que já lemos aqui, diz assim: dizendo com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. A adoração ao Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele é central no livro de Apocalipse, mostrando que ele é digno de toda a honra e louvor, pois nele redimiu toda a humanidade. O conceito bíblico de adoração deve ser espiritual. Por isso que Jesus vai dizer: os que adoram em espírito e em verdade. Precisa estar alimentando o espírito para estar com a sua afinidade com Deus encurtada através do espírito. Essa tua adoração, obedecendo os conceitos bíblicos e direcionando o seu coração a Deus. Lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, amarás o Senhor, do teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É você exclusivamente adorando somente a Deus, de tudo que você pode oferecer, e adorar a Deus em verdade e em espírito. Adorar a Deus é uma entrega total, onde tudo que somos é dedicado a Ele, com amor, mente e força. Está totalmente, plenamente oferecendo essa adoração em sacrifício vivo ao nosso glorioso Deus. Adoração aqui é em obediência à sua palavra. Jesus deixou claro que a verdadeira adoração envolve obedecer a Deus. A adoração não é apenas um ato de louvor, mas uma vida de obediência, subordinação à vontade de Deus. Se entregar a Ele, esperar nele, obedecer a sua palavra, estar de corpo, alma e espírito, entrega a Ele. Por isso que lá em João, no capítulo 14, versículo 15 do Evangelho de João, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então precisa direcionar essa adoração no conceito bíblico em obedecer a palavra. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o nosso corpo, alma e espírito não pode apresentar repreensão, mas tem que estar ligado a essa verdade de adoração, nesse conceito bíblico, para que não perdemos essa afinação com Deus, essa adoração verdadeira, mas obedecendo toda a sua vontade e a sua palavra, para estarmos aqui irrepreensíveis na presença de Deus.
Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, 22, versículo 22, porém Samuel disse: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Então aqui, esse conceito bíblico de obediência à vontade de Deus na adoração. Precisa ter esse direcionamento da palavra para justificar o conceito da nossa adoração. Deus prefere a obediência, não em realizações de normas e rituais. Não, é você obedecer. Esse é o conceito verdadeiro da palavra de Deus, que se refere a uma adoração verdadeira. Aqui aprendemos que a adoração, sobre o conceito da Bíblia, deve ser direcionada exclusivamente a Deus, ao Criador e Senhor de todas as coisas. Adorar também a Jesus Cristo como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Jesus é o centro da adoração cristã. Honrar a Jesus e honrar ao Pai. Aqui quando se fala de Deus, se fala da Trindade. Essa adoração tem que ser direcionada a esse Deus Todo-Poderoso, aquele que é Criador de todas as coisas. E também, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, em espírito e em verdade. A adoração deve ser espiritual, genuína, vindo do coração, guiado pelo Espírito Santo. É Ele que direciona, é Ele que nos dá as palavras certas na adoração. É Ele que intercede por nós. Então o Espírito Santo vai fundamentar nós, na verdade, revelada por Cristo. Então o conceito bíblico para adoração é com o coração. A adoração deve envolver toda a nossa vida com amor, mente e ação, como um sacrifício vivo a Deus. Renunciar toda a carne e passar a se entregar espiritual, nossa parte espiritual a Deus, mas de um todo o nosso ser. O segundo subtópico, adoração como um ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, que é o proscúneo do Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar. Aquele povo tinha o costume de beijar a mão, de se ajoelhar, se colocar prostrar diante dos pés, aonde direcionava a sua adoração. E esse episódio aqui da mulher samaritana vai nos dar uma ideia a respeito dessa adoração, como Jesus ensina, né? A adoração verdadeira. Essa rendição, ela é um aspecto central da adoração. Quando nos rendemos a Deus, estamos reconhecendo a sua soberania, majestade, autoridade sobre as nossas vidas. Alguém maior do que nós, que somos insignificantes diante dessa direção de adoração. Adorando a um Deus que é muito maior, é todo poderoso. E nós, sendo um ser insignificante, e reconhecendo a sua majestade, o seu poder, assim direcionamos a nossa adoração a alguém que pode fazer algo por nós. Essa adoração, neste contexto, é uma entrega total a Deus. Não se trata apenas de um momento específico de louvor ou adoração, mas de uma atitude contínua de subordinação e confiança a Deus. Por isso que a conduta é muito importante para um cristão. Ele tem que trazer nos traços do seu rosto o brilho do Espírito Santo. Romanos, no capítulo 12, versículo 1, dá uma ideia de sacrifício, de um culto sacrificial a Deus. O Senhor Jesus vai ensinar a respeito disso. Lá no capítulo 9, versículo 23 de Lucas, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem que ter uma entrega total a Deus. Renunciar toda a nossa impureza, a nossa vontade, a nossa carne, e passar, ser direcionado pelo Espírito Santo para a nossa adoração chegar a Deus. Essa adoração como serviço a Deus, mais que uma renda espiritual. Embora a rendição seja um elemento fundamental, a adoração vai além disso. A adoração é uma expressão de amor, obediência, um relacionamento com Deus, sendo algo vivo e dinâmico. É uma resposta ativa ao amor e à grandeza de Deus, que envolve toda a nossa vida. Essa adoração tem que estar como um relacionamento de amor. Essa adoração verdadeira começa no coração, não é apenas uma obediência externa, mas um amor sincero a Deus que nos leva a nos entregar a viver para Ele. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 9, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, sendo nós inimigos de Deus, mortos em nossas ofensas e pecado. Ele vem e manifesta o seu amor através do teu Filho e nos resgata de uma vida que desagradava totalmente a Deus e traz para Ele através do sangue de Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro.
Essa rendição na adoração é uma resposta ao amor de Deus. Se render a Ele. Se render à sua misericórdia para conosco. Passamos a reconhecer o seu amor incondicional por nós. Portanto, adorar a Deus é mais do que simplesmente nos render a Ele. É uma resposta de amor e gratidão por tudo o que Ele fez. Passamos a amá-los e adorá-lo em obediência. Quando nos rendemos a Ele, estamos também dizendo que obedecemos a sua vontade. É preciso estar dentro dessa vontade. Essa verdadeira adoração é praticada no dia a dia, a obedecer os seus mandamentos e viver conforme a sua palavra. Em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis o meu mandamento. Essa adoração, se render a essa adoração, envolve humildade, obediência a Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Criador e Senhor. Essa adoração, através da graça de Deus, e sermos gratos em toda essa obra redentora que Ele tem feito por nós. E essa adoração, essa rendição a Ele, precisamos estar alinhados à sua palavra e à sua vontade, para que essa adoração seja aceita no céu. Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, por meio de Jesus, pois oferecemos sempre a Deus sacrifício e louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Essa adoração inclui o louvor, a gratidão a Deus por tudo que Ele fez e continua fazendo em nossas vidas. Essa adoração traz uma transformação interior. A adoração não é apenas um ato externo de rendição, mas também um processo de transformação interior. A verdadeira adoração nos transforma à imagem de Cristo. Quando adoramos, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, mudando-nos e nos tornando mais semelhantes de Jesus. Ali em Romanos capítulo 2, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendemos que não estamos mais conformados com a iniquidade do mundo, e nem se conformando com as coisas que acontecem, mas buscando a presença de Deus para que a sua vontade impere em nossas vidas, e todas essas coisas sejam exterminada diante da nossa mente, do nosso corpo, do nosso coração, e só entra em nós a vontade de Deus. Esse é se render inteiramente a essa adoração a Deus. O terceiro subtópico da lição está assim: adoração como ato de serviço a Deus. O comentarista da lição: o serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Essa ideia de adoração que envolve serviço exclusivo a Deus está profundamente enraizada na Bíblia, nas Escrituras. A adoração frequentemente associada ao serviço a Deus, esse serviço não pode ser compartilhado com outras coisas ou outros deuses, somente ao Deus Todo-Poderoso. Esse serviço exclusivo para Deus já é desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi chamado a adorar a Deus e a servi-lo de maneira exclusiva. Eles foram advertidos repetidamente sobre não adorar outros deuses. E a adoração estava fortemente ligada ao serviço a Deus com fidelidade. Precisava crer no poder de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, não terás outro Deus diante de mim, diz o Senhor. Esse primeiro mandamento enfatiza que somente Deus deve ser adorado. Não tem outro Deus. É só Deus, embora existia na época muitos deuses pagãos, que os povos ali adoravam, que nem o deus Moloque, o deus Baal e muitos outros. Aqui Deus chama a atenção do seu povo, que a adoração é exclusiva a Ele, é exclusivamente a Deus. Aí isso vai envolver um serviço que é totalmente dedicado a Ele. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deus chamando a atenção do seu povo, para que a sua adoração seja genuína a Ele. Esse versículo vai enfatizar que a adoração e o serviço a Deus são inseparáveis. O serviço a Deus não é opcional ou compartilhado com outros deuses, mas deve ser exclusivo e total ao Deus Todo-Poderoso. O próprio Senhor Jesus vai ensinar essa exclusividade de Deus.
Ali no Novo Testamento, Jesus vai reforçar a ideia de serviço exclusivo a Deus. Quando ele foi tentado no deserto, Satanás lhe ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração. Mas Jesus afirmou claramente que só a Deus devemos adorar e servir. Ali em Mateus, no capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ali Jesus deixa claro que não existe dois mestres, mas somente Deus, que a nossa adoração tem que ser direcionada exclusivamente a Deus. Lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então é somente a Deus. Aqui Jesus está ensinando que a exclusividade é de Deus. Não posso se dividir a outros, que nem tem muitas religiões aí que dedicam a sua adoração a várias formas de vida. Colocam deuses dentro dos seus templos e se ajoelham diante deles para adorar. Deus exclui essa tentativa de adoração. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, a Bíblia vai falar que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador do que os buscam. Aqui entendemos que não precisa haver nada, você precisa crer na sua existência, crer na sua presença, saber que Ele está te ouvindo, e quando essa fé e essa adoração alcança o seu trono, aí Ele faz menção de galardoar todos aqueles que se aproximam dEle. No Novo Testamento, essa adoração associada ao serviço contínuo e vivo a Deus, isso não se limita a momentos de culto, mas se estende a toda a nossa vida. Nossa adoração é demonstrada em como servimos a Deus em todos os aspectos de nossa vida. Seja em nossas ações cotidianas, nossas escolhas, ou no trabalho que fazemos. Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo bem lido nessa lição, mostra como apresentar essa adoração, apresentar esses serviços a Deus no nosso culto racional. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23 e 24. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Por isso que lá em Efésios andaremos em obras que foram preparadas por Ele, por Deus. Tiago vai dar uma ideia dessas obras, que é visitar, suprir a necessidade, suprir a necessidade dos necessitados, orar pelos enfermos, buscar a Deus por toda a humanidade da terra, olhar para os que estão encarcerados, orar para os que estão enfermos, desenganados pelos médicos, orar pelos que estão presos nas drogas, orar para os que estão presos na prostituição, orar para os idólatras, para que sejam libertos, para que a adoração deles também possa alcançar uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Essa adoração é um serviço diário a Deus. Em tudo que fazemos, seja no trabalho, na relação familiar ou na tarefa cotidiana, nossa motivação deve ser servir exclusivamente a Deus. Quando entramos pelo serviço de Deus, a nossa adoração, entendemos que se Deus fez comigo, se Deus transformou minha vida, se Deus me curou, se Deus me deu um objetivo novo, propósito, entendemos aqui que Ele também pode fazer por outra pessoa. Então vamos trabalhar para que Deus possa transformar corações e possa passar a ter os mesmos sentimentos que temos a respeito de um Deus Altíssimo. Esses são serviços ligados a essa adoração. Lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 40, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então que você entende que esse corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, devemos estar atrelados um no outro, fazendo um pelos outros e buscando lá fora mais membros para esse corpo, para que apreciemos a vinda do Senhor, para que um dia esse corpo, em serviço a Deus, possa ir morar com Ele. Aí Jesus vai ensinar que o serviço ao próximo é uma forma de adoração ao próprio Senhor Jesus. É servir aos outros. Estamos aqui, de certa forma, servindo a Deus. Porque você fez para Ele, você fez para Jesus. Você negou a Ele, você negou para Jesus. Jesus se coloca no lugar desses pequeninos. Então a adoração e serviço aqui é direcionada assim. Abrindo o leque da nossa fé, para que ela possa alcançar tudo que está em nossas voltas, dentro da nossa família,
dentro da nossa vizinhança, dentro dos países que estão precisando de missionário para que a palavra chegue até lá, pessoas que estão morrendo de fome, pessoas que estão morrendo presas em idolatria, serviçais de deuses pagãos, mas a nossa fé, a nossa adoração possa alcançar todos os continentes da terra e Deus possa realizar uma obra redentora. Vamos estar intercedendo, porque isso é um serviço da adoração a Deus. Essa adoração como serviço continuado, adoração é serviço contínuo a Deus, que expressa não apenas em momentos de culto, mas em todas as áreas da nossa vida. O quarto subtópico do terceiro tópico está assim: uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A gloriosa presença de Deus, Todo-Poderoso, satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador de nossa vida. Essa é uma experiência interior que o Espírito e a adoração traz para o ser humano. Essa experiência interior que o ser humano sente na hora que ele está em oração, uma oração silenciosa, refletindo sobre a bondade de Deus, enquanto ora, ele sente o coração arder com gratidão e reverência. Você passa a sentir o Espírito Santo dentro de você, trazendo aí em você paz, uma paz inexplicável. Os seus olhos começam a derramar lágrimas na presença de Deus, mas essas lágrimas de alegria. Ele traz esse gozo da salvação para a sua alma. Você se alegra sentindo a presença de Deus. O salmista Davi vai falar no Salmo 51, não retire de mim a tua presença. Aqui, essa alegria interior que Deus nos traz, quando passamos a adorá-lo, ele começa a encher. Às vezes você está angustiado, ele começa a trazer uma paz, tirando essa angústia e trazendo uma paz perfeita dentro do seu coração. Essa paz interior traz ao seu coração uma adoração verdadeira, que não precisa ser só de palavras no lábio, mas um sentimento profundo, a qual a presença dele é sentida nos membros do corpo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 10 ao 15, vemos ali uma mulher chamada Ana, chorando amargamente no templo, adorava em silêncio, e o seu coração estava completamente entregue a Deus. Vemos também Maria, mãe de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso parte lá do profundo do espírito do ser humano. O versículo 17 do Salmo 51. Coração quebrantado e contristo, ó Deus, não desprezará. É uma adoração íntima entre você e Deus. E sincera, sem máscaras, sem aparência. É você num particular emocional e racional com Deus, envolvendo o seu coração e o seu entendimento. Leva você a dar uma rendição total. Você reconhece que Deus é tudo. Aí você se entrega todo o seu interior a esse Deus poderoso. Essa é uma experiência que eu já vivi no meu íntimo e que vivo com esse Deus todo-poderoso que está em mim, que está na minha vida. Isso é maravilhoso. Essa é uma experiência que vivemos com Deus. Cada um vive a sua experiência com Deus. E Deus está em todos que direciona a sua adoração verdadeira, em verdade e em espírito. Ele vem e traz um gozo profundo dentro de nossa alma. O salmista Davi, no capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. 11. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse é um sentimento de experiência em Deus, ao qual o salmista Davi viveu. E que possamos viver a mesma experiência. E você que não teve nenhuma experiência, busque lá no seu particular
novas experiências com Deus, Ele está esperando para te ouvir, para ouvir a tua súplica. E Ele está pronto a te fazer viver experiências maravilhosas com Ele. Coisas do sobrenatural, trazer diante dos seus olhos e o seu interior viver essa experiência verdadeira. A conclusão dessa lição, neste estudo focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração. E por consequência discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Essa é a conclusão da lição, e que Deus possa abençoar cada um. E nessa data, Deus possa abrir a sua mente para entender mais a respeito de uma adoração verdadeira. Que os professores que vão ensinar nesse domingo possa ter também buscado na presença de Deus um entendimento melhor para passar aos seus alunos nas escolas bíblicas dominicais. Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta aula, a qual Tu nos tem nos ensinado através da Tua palavra. Qual é a verdadeira adoração, em direcionar nossa adoração em verdade e em espírito. Que, ó Deus, que os professores e alunos possam entender e aprender mais da Tua palavra. Glorioso Deus, que todos possam viver experiências, Senhor Jesus, com o Teu Espírito. Ó glorioso Deus, faz a obra, cura os enfermos, salva almas, liberta pelo Teu imenso amor. Assim eu te peço, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome.